Maurício, bom dia. Romanos 1, de 11 a 12. Desejo muito visitá-los a fim de compartilhar com vocês alguma dádiva espiritual que os ajude a se fortalecerem. Quando nos encontrarmos, quero encorajá-los na fé e também quero ser encorajado por sua fé. O que eu amo na vida de Paulo é porque Paulo, a vida dele era estratégica. Né? Antes de ter aquele encontro com Cristo de Nazaré, que ele teve aquele encontro, que ele perdeu a visão e que antes disso ele buscava encontrar pessoas para provar uma verdade, em defesa de uma verdade que ele acreditava firmemente que aquilo era certo, que aquilo era uma religião, que aquilo era o que agradava a Deus. Então ele buscava as pessoas para saber se estavam certas ou erradas. Se estivessem erradas de acordo com o que ele cria, as pessoas eram apedrejadas, eram julgadas, eram condenadas, eram mortas. E agora nesse texto aqui de Romanos 1, de 11 a 12, nós vemos um Paulo que busca encontrar pessoas para levar vida para elas e ser cheio de vida, da vida delas nele. E cada um de nós estamos num nível espiritual diferente. Cada um de nós temos um tipo de experiência diferente com Deus, temos uma vivência com Deus. Só que nós não damos valor ao nível que a gente está. A gente sempre acha que a gente não tem muito o que oferecer, sempre acha que o outro é mais espiritual, que o outro é melhor que a gente, que o outro teria mais argumento, que o outro. E sabe o que acontece? Existem vários outros olhando para a sua vida hoje e vendo quanta abundância de Deus tem na sua vida, o quanto gostaria de ter o que você tem. Então, a Igreja de Cristo é linda por isso. Quando eu digo Igreja de Cristo, porque não é uma placa de igreja, se é presbiteriana, se é batista, se é assembleia, se é... A Igreja de Cristo é uma só. E a Igreja de Cristo precisa ter essa visão que Paulo tinha. Paulo ansiava por estar perto das pessoas para encorajar as pessoas na fé delas e ser encorajado de volta. Quando a Bíblia diz que é melhor dar do que receber, é porque quando você dá, quando você entrega encorajamento, você colhe encorajamento. Então, cada um de nós estamos num nível diferente de relação com Deus. Talvez você olhe para você e pensa quanto você está frágil, quanto você está fraco, quanto você está ferido. E é difícil demais expor as nossas feridas, as nossas dores. Mas a palavra de Deus fala que existe um encorajamento quando você compartilha de você às outras pessoas. Porque talvez o que você não consegue ver como cura de Deus, como força de Deus na sua vida, você consegue ver ali só o que de ruim está acontecendo. Existem pessoas assistindo sua vida. Existem pessoas assistindo você. Paulo disse, né? Nós somos a carta escrita, lida por todos os homens. Você acha que é só você que olha para a vida do outro e considera a vida do outro melhor que a sua? Existem vários espectadores da sua vida que acreditam firmemente que a sua vida é melhor que a delas. Então, acaba que cada um fica no seu quadrado e não há um compartilhamento. As pessoas se fecham nas suas casas, se fecham nas suas histórias e às vezes pensam, eu não tenho nada de interessante para compartilhar. E às vezes nós compartilhamos muita fofoca. Falamos mal do governo, falamos mal do prefeito, falamos mal do pastor, falamos mal de liderança. E o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, eu vou compartilhar com vocês o que tem acontecido na minha vida. Tem coisas que eu acho que não são interessantes, mas eu vou compartilhar com vocês porque pode fazer diferença na vida de vocês. E eu tenho certeza que quando esse encontro nosso acontecer,
eu vou ser encorajado de volta pela vida, pela história, pelo compartilhar de vocês. Eu já disse aqui numa live que se a Igreja de Cristo descobrisse que tem cura na comunhão, no compartilhar, no compartilhar estratégico, não no compartilhar fofoca da vida dos outros. Porque se cada um se preocupasse em compartilhar o que acontece na sua vida e não na vida do outro, haveria mais cura no nosso meio, haveria mais cura. Porque muitas vezes nós passamos uma imagem de perfeição nas redes sociais, nós passamos uma imagem de perfeição nos nossos encontros sociais. É difícil, às vezes, alguém que está ali pronto para expor a sua fragilidade. E na Igreja de Cristo existe ali uma troca. Então, cada um de nós estamos num nível diferente de comunhão com Deus. Estamos num nível de experiência com Deus. E eu quero dizer para você hoje, existem pessoas olhando para a sua vida. São espectadores da sua vida, que conseguem ver tanta coisa abundante de Deus em você que você não percebeu. Então, às vezes você fala, mas eu vou numa reunião, eu vou num aniversário. A Igreja de Cristo não pode ir só no aniversário. Não pode ir só num churrasco. Ela tem que ter estratégia. Fala, eu vou derramar a presença de Deus nesse lugar. Eu quero muito encontrar os meus parentes, eu quero muito encontrar os meus amigos, mas eu quero ser a boca de Deus, eu quero ser as mãos de Deus, eu quero fazer eu quero ser útil lá na vida de alguém. Então aí você vê que Paulo ele ansiava pelo encontro, de encontrar os irmãos de Roma para encorajá-los e para serem encorajados por eles. Tinha muita coisa para falar mal de Roma, a opressão de Roma, os impostos caros. Mas Paulo não estava ansioso para falar mal do governo daquela época. Estava ansioso para falar da graça de Deus que tinha sido suficiente na vida dele até aquele momento. Então, qual é a sua expectativa quando você vai encontrar pessoas? Quando você vai nos seus aniversários, nas suas reuniões? Muitas vezes você não espera nada. Você não espera nada, que você faça nada, nem nada de ninguém. Você vai para cumprir um protocolo. Mas se você é a Igreja de Cristo, você sabe e tem a consciência de que você é uma carta que as pessoas vão ler e serão encorajadas. E você será encorajado de volta. Como eu disse aqui no começo, cada um de nós estamos num nível de relação diferente com Deus. Mas não é porque você é alguém que ora, que busca, que alguém que está no nível de começo com Deus não possa encorajar você, não tenha algo de especial. Muitas vezes nós nos colocamos num lugar de tanta santidade e de tanta sabedoria religiosa que a gente não tem um coração ensinável. Paulo sabia tanto, já tinha tido tantas experiências, ele tinha sido perseguidor da igreja e de repente ele era perseguido, se tornou ali. Ele tinha ficado cego um tempo e de repente ele teve um milagre da visão. Ele tinha uma luta pessoal que ele enfrentava e ele conseguia se manter firme na fé, mesmo com a dor que ele tinha, Então, assim, ele tinha um nível espiritual elevado. Mas ele disse, eu vou encorajar vocês e serei encorajados por vocês. Então, assim, Paulo estava pronto para abençoar e ser abençoado. Muitas vezes nós não consideramos as pessoas, ficamos medindo a espiritualidade das pessoas. Nós não temos um coração disponível para aprender com aqueles que você considera mais frágeis, mais fraco. E na Igreja de Cristo não existe. Aquele que é mais fraco é aquele que tem mais acesso ao poder de Deus. E Paulo sabia disso, porque ele já tinha tido uma conversa com Deus sobre a fraqueza dele, sobre a fragilidade dele, sobre a debilidade dele. E lá em 2 Coríntios 12, 9, Deus disse para ele, olha, a minha graça te basta. Porque o meu poder, ele se aperfeiçoa na fraqueza. Então, às vezes, você tem sido alguém estudioso da palavra, que tem buscado sabedoria, tem assistido vídeos, palestras, comprado e-books na internet e tem lido livros e livros. Você é alguém
culto, alguém que sabe muito da Bíblia. E às vezes isso não tem sido suficiente para tirar a angústia da sua alma, para tirar o medo que você tem, para enxugar as lágrimas que o seu travesseiro testemunha todos os dias. E às vezes dentro de uma comunhão com os santos. Santos que eu digo não são pessoas que não têm pecados, mas são pessoas que têm a atitude de se limpar, de pedir perdão, saber que é separado para Deus, que tem seus pecados, seus defeitos, mas busca se limpar, se estar sempre na presença de Deus. E às vezes é nessa comunhão de alguém que você nem considera tão famoso, tão importante, tão cheio de conhecimento, mas Deus vai usar essa pessoa. Às vezes uma palavra que ela disser para você é suficiente para destravar coisas na sua cabeça, dentro de você, e você conseguir enxergar o propósito de Deus naquela angústia, naquela dor que você está passando. Mas isso só existe em uma troca mútua de convivência. Paulo, ele não parava. Ele estava sempre, cada dia ele estava num lugar. Fazendo o quê? Repartindo o que ele recebeu e recebendo de volta. Ele era o mestre, ele era o professor, ele tinha sido ensinado pelos melhores professores que existia na época. Então ele era alguém com uma bagagem muito grande, mas ele tinha a humildade de reconhecer que se ele chegasse em Roma, ele ia compartilhar da graça que Deus tinha derramado na vida dele, mas ele também ia receber. Então, muitas vezes é muito difícil a gente compartilhar nossas dores, compartilhar nossas feridas, compartilhar a nossa fé. Porque quando a gente vai compartilhar a nossa fé, muitas vezes nós expomos as nossas dores. E nós não queremos ficar expostos. Mas muitas vezes nós precisamos entender que ao expor a nossa fragilidade, a gente consegue trazer aquela pessoa que acha que ela não tem nada para oferecer. Ela consegue, eu posso ajudar. Eu tenho uma palavra para falar para você, porque é assim a Igreja de Cristo. O compartilhar, ele é mútuo. Não interessa qual é o nível de experiência que você tem com Deus. O Espírito Santo te coloca no mesmo patamar de Paulo, de João, do pastor, do missionário. Que às vezes você fala assim, mas eu nem na igreja não vou, eu assim estou começando agora. Na presença de Deus não existe quem busca mais, quem busca menos, não existe essa diferença. Deus pode usar tanto você que acredita estar num nível mais inferior. Porque o Espírito Santo usa quem Ele quer. Então, aqui em Romanos, até eu sugiro que é uma leitura para você de Romanos 1, mas de 11 a 12 fala, desejo muito visitá-los. As visitas de Paulo eram estratégicas. E como tem sido você no seu dia a dia? Tem sido estratégico? Você pensa em ser bênção na vida do outro e falar, eu vou no meu trabalho, você vai para o trabalho agora, vai para a escola agora. Qual é a sua estratégia? Você já bolou as estratégias dentro de você para ser um encorajador de pessoas? Às vezes você vai para a escola, tem adolescente aqui, né? Tem criança. Às vezes mas a Igreja de Cristo não vai para a escola só estudar. Você vai ser uma estratégia de Deus na sua escola. Você é a estratégia de Deus no seu trabalho. Você é a estratégia de Deus na sua casa. Talvez você acordou hoje e você se deparou com coisas que seus filhos fizeram que te irrita, que você já pediu um monte de vezes para não fazer. Fala, Espírito Santo, qual é a estratégia? Eu vou reclamar de novo? Como diria nós mães, né? Já falei 1000 vezes isso. Então você já falou 1000 vezes, não resolveu? Senhor, qual é a estratégia? O que eu vou falar para os meus filhos quando eles acordarem?
Mas você deixou isso aqui de novo desse jeito, eu já falei 1000 vezes. Qual é a estratégia? Você é boca de Deus. Para os seus filhos, para o seu cônjuge. Você é boca de Deus. E quando você resolve ser a estratégia de Deus na terra, é o que Paulo falou. Eu vou encorajar vocês e vou ser encorajado. É uma certeza. Porque é isso que o Espírito Santo faz. Você jamais vai dar palavras de encorajamento no ambiente, você vai mudar a atmosfera daquele ambiente e não vai receber de volta algo especial de Deus. Porque a vontade que dá é dispor as feridas, é dispor a fraqueza das pessoas. Mas Deus quer que nós tenhamos a coragem de nos colocar no nível de aprendizes e de estratégia de Deus na terra. Todo mundo tem desculpa para tudo, tem justificativa para tudo. E a única forma que tem de nós nos diferenciarmos da grande massa é quando nós entendemos que todos os passos que nós damos, todas as decisões que temos, todos os lugares que vamos, nós somos estratégia de Deus na terra. Eu sei que você tem razão quando você acordou de manhã e viu na sua casa o caos de tantas coisas que você já cansou de falar e nunca resolveu. Então, se não resolveu, então vamos mudar a estratégia. Começa a falar palavras de encorajamento. Você pode até falar dos defeitos, mas se você jogar o encorajamento logo que todo mundo acordar, você já vai mudar o dia das pessoas da sua casa. E às vezes o seu filho nem acordou, mas porque você viu algo que ele fez de errado, ele tá meio que dormindo, você já sai gritando, já sai falando. E isso você faz todos os dias e não resolve. Quantas vezes, até eu já estava conversando com meus filhos esses dias, né, falando assim, sabe por que às vezes a gente, quando eu era criança, vocês eram crianças, às vezes a gente soltava um grito assim com vocês, desespero porque a gente não sabia o que fazia. A gente não grita porque quer gritar, é porque a gente não sabe o que fazer, a gente grita, a gente não tem argumento, a gente grita. Então é isso que a gente faz enquanto a gente vive. A gente não sabe o que fazer, a gente começa a gritar. A gente começa a agir como pessoas que não pensam para falar, não pensam para agir. E que em nome de Jesus, que como Paulo, nós possamos desejar ir para o nosso trabalho, desejar ir para a sua empresa, para a sua escola, porque você tem algo de Deus para derramar lá. Você tem algo de Deus para entregar lá. Você não foi chamado para um churrasco da sua família só por ser aniversário de alguém. É porque você é a estratégia de Deus e tem algo de Deus para você derramar naquele lugar. E com certeza tem algo de Deus para ser derramado em você lá. Porque se você for nesse churrasco com a outra intenção, você vai ver as falhas de todo mundo, menos as suas. E às vezes é olhando para as suas fragilidades que você vai poder encorajar outras pessoas. Porque Deus tem consolado você, Deus tem te trazido até esse ponto de hoje. Tem te trazido até aqui. Tem um versículo que Davi fala assim, Senhor, quem sou eu para que o Senhor me trouxesse até este ponto? Quem sou eu para que o Senhor trouxesse eu e minha família até aqui? A minha filha ontem fez uma trend comigo e ela falou, mãe, o que você acha da velhice? Eu falei, maravilhoso. Porque minha mãe biológica faleceu com 33 anos. Ela não teve a chance de envelhecer. Então eu acredito que a velhice seja um presente de Deus. Nós estamos, consegui chegar aos 51 anos, isso é um presente. Se eu conseguir chegar aos 70, é um presente. E às vezes nós só vemos as coisas ruins que a velhice oferece. Não conseguimos ver a mão de Deus, a estratégia de Deus, de te manter nessa vida para ser a estratégia dele no mundo, na vida das pessoas. Então, em nome de Jesus, seja um encorajador de pessoas e seja também encorajado de volta, porque Deus não te jogou nesse mundo aleatoriamente, só para servir pessoas, só para poder tá ali fingindo ser algo que você não é. Quando você de coração se torna estratégia de Deus nos lugares que Ele te colocou, no aniversário, na festa, no almoço, não é só um almoço de empresa. Quando você é estratégia dele, você não assume cargas que não são suas.
Você não fala demais. Você fala, não tem problema de fofocar, de falar mal de ninguém. Porque você está ali como estratégia de Deus para encorajar pessoas. Porque todos os dias o mal se apresenta para todas as pessoas. E todo mundo pensa mal de si. Todo mundo tem maus pensamentos. E quando chega uma pessoa que é a estratégia de Deus na Terra, ela pode mudar a vida de alguém com uma só palavra de encorajamento. Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe sua vida. Coloca a mão no coração, eu vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, obrigada, porque nós somos estratégia do Senhor na terra. Porque tudo que nós fazemos não são só simples afazeres. Porque nós somos a tua igreja, nós somos a tua morada. Nós carregamos a tua presença. E nós somos de barro, um vaso de barro. Que não temos valor algum, mas porque o Senhor, Espírito Santo, que é o nosso tesouro precioso, está aqui dentro. O Senhor nos torna um vaso de muito valor, de um valor incalculável, que pode mudar a atmosfera, mudar o ambiente, porque carregamos a tua presença em nós. Então nos ajude a enxergar essa santa presença desse tesouro precioso que é o Espírito Santo de Deus em nós. Para que nós possamos levar a essência da tua alegria, da tua bondade, da tua paz, da tua misericórdia, da tua bondade, da tua benignidade em todo lugar que nós colocarmos a planta do nosso pé. Porque nós somos a sua estratégia na vida das pessoas que estão tão angustiadas, tão tomadas pelo medo de não conseguirem superar os seus desafios, os seus abismos. E o Senhor vai derramar luz nas trevas das pessoas que nos cercam, através da sua luz refletida em nós. E agora, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre você, sobre qualquer enfermidade que você tenha no seu corpo ou enfermidade que você tenha na sua alma. Seja liberto agora de qualquer dor da alma, do coração, da angústia. Seja liberto em nome de Jesus. Se você está tomando alguma medicação, eu peço agora ao Espírito Santo de Deus que potencialize essa medicação para que você seja curado ainda hoje, ainda essa semana, em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré. Amém. Um beijo. Até amanhã, 6h30, em nome de Jesus. Josiane Brito, vou orar pelo seu filho, tá bom? Assim que terminar essa live. Um beijo. Até amanhã, 6h30. Tchau, tchau.